Caminho, verdade e vida. Capítulo 60. Prática do bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco, ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Essa lição do benfeitor Emmanuel deveria ser por nós lida e relida, porque como nos é difícil ainda esta prática do bem, porque para esta prática do bem, tão bem abordada, nós precisamos nos desfazer do nosso orgulho. E nós temos ainda uma dificuldade muito grande de deixar o nosso orgulho de lado e sermos humildes. As contendas ocorrem exatamente porque nós queremos a todo custo que as nossas vontades, as nossas opiniões prevaleçam sobre a do próximo. Não ouvimos, não refletimos, não ponderamos, não usamos muitas vezes o bom senso, porque só conseguimos enxergar a discordância, o afronte, que o outro não pensa e não aceita a minha opinião. E isso faz ainda nascer em nós o orgulho que nos cega. Por isso, é tão difícil para nós realmente aproveitarmos o tempo e as oportunidades que a vida nos proporciona para realmente adquirir conhecimento e, principalmente, evoluir. Ainda gastamos, sim, o nosso tempo, os nossos recursos, as nossas energias em discussões estéreis, caprichosas e que não nos levam a nada. A vontade de Deus é que nós façamos o bem. Mas como é difícil fazer o bem quando a ignorância, quando a loucura ainda nos cega, ainda nos toma o coração. E para que nós possamos um dia agir como nos orienta o benfeitor, precisamos vigiar, orar muito. Porque como ainda somos muito imperfeitos, quando menos nos damos conta, já estamos ali agindo movidos pela emoção, movidos pelo orgulho,
pelas nossas imperfeições que ainda são muito grandes, e aí já perdemos oportunidades maravilhosas para crescermos e evoluirmos. Já demos origem a muitos desastres em nossas vidas, já estamos muitas vezes numa relação doente com muitas pessoas, exatamente porque não sabemos buscar a concórdia. Estamos ainda buscando a disputa e a satisfação da nossa vaidade, quando o esclarecimento, a energia, o bem devem traduzir sempre a caridade. Diz o benfeitor, a prática do bem é a bússola do ensino. Se nós conseguíssemos em tudo pensar antes, isto é caridoso? Agir assim é caridoso? Pensar assim? Vibrar assim é bom? Certamente nós nos furtaríamos a muitas dificuldades. Nós até que tentamos, mas o que acontece? Conseguimos hoje, conseguimos amanhã, mas todos os dias, nós vamos sendo testados. E como ainda somos imperfeitos, em algum momento caímos. Isso vai acontecer ainda muito com todos nós, exatamente pela imperfeição que temos. Mas precisamos parar, precisamos refletir, precisamos avaliar que caímos sim, mas que devemos continuar lutando. Devemos continuar perseverando pelo objetivo maior, que é a nossa evolução. Precisamos continuar buscando a pessoa que nós desejamos ser. Humilde, que realmente pratica o bem, que de fato não discute com a ignorância dos homens, mas compreende a loucura, a condição evolutiva que o outro ainda se encontra e ampara, ao invés de julgar. Lembremos mais uma vez do nosso Mestre. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Não parlamentou, não entrou em conflito. Porque ele não tinha razão? Claro que tinha, mas ele conhecia a condição da humanidade. Ele conhecia ainda a pouca evolução espiritual do outro. E ele percebeu que não era o momento de discutir, que a discussão nunca é positiva, nunca leva ninguém a algo realmente bom. Ele procurava e procurou ensinar com exemplos, ensinar muitas vezes com o seu silêncio, com a sua compreensão e principalmente ensinou com a prática e a vivência do bem e da caridade em tudo que ele fazia. E é assim que nós vamos convencer o outro. Há situações, claro, que nós precisamos ser mais firmes. Sim, principalmente diante das responsabilidades, por exemplo, assumidas na maternidade, na paternidade, onde nós somos chamados à responsabilidade de bem conduzir nossos filhos. Então, a firmeza em determinadas situações ela é necessária. Mas a disputa, o conflito, isso nunca deve ser buscado, isso nunca é positivo. Jesus era firme de forma respeitosa e educada, e assim nós devemos proceder. É difícil pensar em Jesus antes de agir, mas é algo que nós devemos a todo momento trabalhar, praticar. Um dia nós vamos conseguir pensar antes de agir. E aí sim, nesse momento, nós estaremos cumprindo as orientações de Emmanuel e de Pedro, que é realmente cumprirmos a vontade de Deus, fazendo o bem.